Bom dia, sim, bom dia. Não sei que horas que esse vídeo vai ser carregado, mas estou aqui para o nosso DVD Day de sexta-feira, 1º de maio, porque eu queria abrir esse mês com você, para que você abrisse, iniciasse esse mês na presença do Senhor, fazendo o seu devocional. E tem uma abertura aqui do devocional que diz assim: o avivamento vem quando corações famintos se rendem totalmente a Deus. É uma frase de Leonard Ravenhill. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Oséias 6, versículo 3. Versículo 3. Vamos então ver o que Deus tem para nós nesse primeiro dia do mês? Nenhuma promessa do Senhor falhará. Tudo o que ele falou se cumprirá. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é minha porção. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Lamentações 3, versículo 24. Neste dia do trabalho, feriado, voltamos o coração para a relação entre vida e trabalho à luz da palavra profética de Jeremias. Cremos que, em meio a tantos Cremos que, em meio a tanto desgaste e pressões, como nos dias do profeta, surge uma das declarações mais poderosas de fé. O Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Embora em ruínas, ele decide declarar esperança. Ele fala a si mesmo, lembrando ao próprio coração onde deve estar sua confiança. A palavra porção tem um sentido profundo. Nos dias de Israel, a porção era a herança, o sustento que garantia segurança e futuro. Para as tribos de Israel, a terra era a porção dada por Deus, mas os levitas receberam algo diferente, o próprio Senhor como sua herança. Em Números 18, 20, você vai ler sobre isso. Ao afirmar que o Senhor é sua porção, Jeremias profetiza que segurança e sustento não estavam em coisas materiais, mas na presença fiel do Senhor. Essa certeza produz espera. Esperar em Deus não é passividade, mas confiança ativa que se expressa em obediência e perseverança. É manter o coração firme mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. O profeta não negou a dor, mas decidiu confiar no caráter imutável do Senhor. Dessa convicção nasce a esperança. Se o Senhor é a porção, nada pode roubar a alegria de quem confia nele. Hoje, o texto nos chama à centralidade de Deus em nossa vida. Muitas vezes buscamos nossa porção em bens, relacionamentos ou conquistas, mas tudo isso passa. Somente o Senhor é porção eterna, capaz de nos sustentar em qualquer crise. Neste dia, rendamos graças pelo trabalho e unamo-nos a Deus, trabalhando com Ele e descansando nele. Que a prática revele a fé que professamos e que cada tarefa, grande ou pequena, seja oferecida como culto. O Senhor é minha porção. Que essa confissão guie decisões, planos e descanso. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra para sua vida, amém? Trabalhando, iniciando o nosso mês, trabalhando a confiança em Deus, porque Ele é nossa porção, Ele é uma porção dobrada, né? Que maravilha esse nosso Deus. Ai, que incrível esse nosso Senhor. E é isso, né, que a gente confia às vezes em bens materiais, em relacionamentos. Quantas vezes a gente confia, né, no marido, a gente confia na mãe, a gente confia no filho, mas na verdade a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque todas essas coisas são passageiras. Quantas e quantas pessoas a gente já não ouviu falar que são multimilionárias, extremamente tristes. Eu sempre trago o exemplo do Whindersson, né? Um menino tão bom, um menino tão rico, mas cheio de questões internas para resolver. Quantas vezes caiu na depressão, quantas vezes caiu no vício, e que isso seja para nós também. Quantas vezes nós, às vezes, caímos na depressão, caímos num vício, e nem precisa ser o vício, sabe, de coisas tóxicas como drogas, etc. Mas a gente tem o vício da comida, a gente tem o vício do álcool, a gente tem o vício da, da televisão,
Gente, às vezes são vícios do joguinho, do videogame, tudo é vício, né, principalmente o celular. Como o celular, em vez de vir, assim, sabe, com coisas para nos ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente usa errado, porque a gente se vicia em coisas erradas, né, a gente se vicia em ficar lá rolando feed, vicia em ficar vendo novelinhas verticais, né, doramas, e aí nosso tempo é consumido e não tem nada para Deus. Que bom que você está aqui na internet agora, reservando um espacinho do seu dia para o Senhor. Isso é maravilhoso. E aprendendo sobre isso. Que a gente não coloque, sabe, as nossas dependências, sejam ela qualquer uma, em pessoas. Porque as pessoas vêm e vão. O ser humano é um bichinho complicado. Hoje é seu best friend, amanhã é seu maior inimigo. Lembra? Porque até lá atrás, naquela época, quando se formou o mundo, que teve as primeiras pessoas, até naquela época já teve questão de inveja. Que dirá hoje em dia? Que o negócio só se prolifera, porque o mal ele cresce numa proporção imensa. O bem não. É, gente. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Às vezes, o que deixa a gente triste, depressivo, é a situação que a gente não consegue aceitar, né? Porque a gente enxerga com os olhos carnais, a gente enxerga com os olhos do pecado. Como que a gente enxerga isso, Simone? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. Eu gostaria que meu marido fosse assim, eu gostaria que meus filhos fossem assim. Eu gostaria que a minha vida tivesse tido uma proporção diferente. Ai, mas olha no passado aquele erro que aconteceu. E a gente vive nesse, sabe? E outra, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê que a grama do vizinho é mais verde. E a gente fala, cara, onde foi que eu errei? Mas e se eu tivesse feito o meu inglês? E se eu tivesse aceitado aquela promoção? Mas e se eu tivesse? Gente, todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente se coloca na presença do Senhor, chamando o nosso Pai de minha porção, ou seja, Ele é a minha porção para tudo que eu preciso. Quando a gente faz esse trato com Deus, esse acordo, e começa a agir dessa forma, colocando sim o Senhor no centro das nossas vidas, sabe o que acontece? Se a gente fez alguma coisa errada no passado, o Senhor transforma. Oh, eu já vi Deus pegar vidas assim, da sarjeta, e deixar top. Prazer, eu já vi Deus tirar pessoas assim, do meio da prostituição e transformar em pessoas honradas. E a gente tem exemplos na Bíblia. Quem eram os discípulos de Jesus? Não eram pessoas santas, nem pessoas perfeitas, nem pessoas que nunca tinham errado, né? Ele não chegou e escolheu algum daqueles fariseus que se vestiam tão bem, com aquela túnica zona, tudo bonitão, e falando eloquente sobre a Bíblia, sobre as leis de Moisés. Ele não fez isso. Ele pegou Pedro, já começa por Pedro, né? Já começa por ele. Mas todos os outros, teve o outro, Simão, Zelote, quantos outros? E ele chamou para serem seus discípulos. Porque o Senhor transforma. Então vamos desapegar. Que hoje, início de maio, seja mais um convite a você para desapegar. Ai, Simone, mas eu não me apego a bens materiais. Eu dou todas as minhas roupas. Eu faço ação social. Cara, eu sou a pessoa assim, que mais compartilha. Mas eu estou falando de não vamos nos apegar a qualquer coisa. Não só as suas roupas, não só o seu carro, não só a sua casa, mas as pessoas, aos amigos, não se apegue aos amigos. Não é que você não deva valorizá-los, mas não deve botar neles a sua dependência. Não, mas se algo me acontecer, eu tenho meus amigos que eu posso chamar para me defender, para me socorrer. Será? Todo mundo tem uma vida. Ah, não, mas assim, olha, pelo menos eu tenho meu marido, estou casada, vixi. Se algo acontecer, tem meu marido. Até quando?
Não, mas se algo acontecer à minha mãe, e se sua mãe também passar pela provação, junto com você? Por isso que o Senhor tem que ser a sua porção. Às vezes a gente se apega a um parente, sabe? Por quê? Porque a gente quer ser querido, né? A gente quer ser amado. A gente quer ser solicitado. Quem não quer se sentir especial? É mentira quem falar que não quer. Todo mundo quer ser especial para alguém. Só que às vezes o nosso ego grita tão alto que a gente quer ser especial o tempo todo. E aí a gente até se especializa. Não, agora eu sou especialista em fazer bolo de aniversário, suponhamos, tá? Então, todos os aniversários, todos os casamentos, eles me chamam. Eles nunca vão me deixar de fora. Ah, aconteça o que acontecer, evento eu tenho sempre, porque sempre me chamam. E aí acontece de não te chamar, você faz o quê? Pega sua chupetinha e vai pro canto chorar igual um neném? A sua dependência é no Senhor, a sua dependência para se sentir especial, para se sentir amado, é no Senhor. Ai, mas eu preciso de médicos e aí eu tenho um amigo, eu vou ficar fazer o que aquele amigo quiser, porque ele é médico, eu posso passar na consulta de graça quantas vezes eu quiser. Pra quê? Um belo dia, aquele seu amigo vai te cobrar essa consulta, ou aquele seu amigo já não está mais tão próximo de você. Aquele seu amigo deixou de exercer a profissão. E você vai fazer o quê? Ou não. Ou ele continua e você vai e você vai continuar sendo dependente do teu amigo porque ele faz as coisas para você de graça? Ai, não, eu vou ser amiga daquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma condição de vida muito boa, então eu vou poder ir na casa dela, então ela vai me levar nos lugares chiques, porque eu posso passar o final de semana na casa de praia dela, e porque ela me empresta e ela não me cobra nada. Pra que essa dependência? Essa palavra vem pra você nessa manhã. Pra que depender? Pra quê? Porque se um dia você precisar, o pai vai te providenciar recursos para você pagar para ir na casa de praia que você quiser, aonde você quiser. Para que essa dependência nessa pessoa? Para você conseguir mais clientes, para você ficar famosa na internet? Para quê? Na hora que Deus secar sua fonte, não tem famoso que te levante. E por que que Deus faria, me castigaria dessa maneira, Simone? Eu amo de todo o meu coração. Não! Você só diz que ama Deus, mas você não se entrega para o Senhor. Mas ele não vai te castigar por isso, porque o pai é maravilhosamente um gentleman, educadíssimo. Jamais te machucaria por isso. Mas o inimigo, sim. E quando a gente não tá ali, ó, com Deus no fechamento, sabe, ô Deus, você é meu fechamento? Quando ele não é nosso fechamento, a gente abre. E quando a gente abre, o inimigo entra. Porque Deus só entra se você permitir. Mas o inimigo, qualquer brecha, ele, ó, dá uma despertão e passa. Assim como você. Quando vê a fila gigante, você vê uma brecha, você passa achando que você é espertão? Né, não. Você só está refletindo as mesmas atitudes dele. E a gente tem que refletir as atitudes de Cristo. Lembra esse ano, para a gente treinar cada dia mais como Jesus, como ser como Jesus, como ter atitudes como Jesus, como ter coração parecido com o coração de Jesus. Como Jesus, é o nosso ano profético. Que essa palavra venha como um alerta para você parar e refletir sobre a sua vida. Se a sua confiança está no seu emprego CLT, amada, misericórdia. Ainda mais aqui no Brasil, misericórdia duas vezes. Se a sua confiança está num médico especialista para te curar, fica até quietinha. Se a sua confiança está nas suas influenciadoras, que muitas, se você for olhar, não, sério, quando você terminar de ler esse devocional aqui, vai lá nas pessoas que você está seguindo no Instagram. Quantas dessas pessoas falam de Jesus? E das que falam de Jesus, quantas dessas você vê refletindo atitudes nela que são atitudes que você falaria, não, essas atitudes são iguais às de Jesus? Quantas? Se eu vou julgar, você vai separar o joio do trigo, porque o que te influencia te molda.
e você vai ser moldado por algo que não é de Deus? Tá aí seguindo Virgínia? Sério mesmo? Seguindo Neymar, né? Pior, pior. Às vezes você não tá nem com um famoso desse, mas você tá com uma pessoa aí com não sei quantos mil seguidores, e você vai em festinha, e você vai em jantarzinho, você tá sentando e se lambuzando na roda dos escarnecedores. E quanto mais Jesus te lava, mais você se suja. Até quando? Porque a tua confiança não está no Deus vivo. Porque quando a sua confiança estiver no Deus vivo, você vai agir de forma diferente. Então, olha, o Senhor é a minha porção. Isso te conforta ou te assusta? A decisão é sua. Ai, Simone, credo, uma palavra tão bonita. E você traz justamente isso para eu iniciar o meu mês de maio. Sim, meu amor, porque eu trago aquilo que o Senhor me manda trazer. Hoje mesmo eu falei para Deus, falei, Deus, eu mal dormi, não dormi bem essa noite. Tô com essa minha cara de bolacha. Nem o cabelo eu consegui arrumar para fazer o meu devocional, mas eu prometi, Deus, por que que eu prometi fazer esse devocional? Em pleno feriado, Senhor. Tô aqui acabada tomando café às 11 horas da manhã. Senhor, mas eu tô acordada? Ó. E eu falei, Senhor, o que que eu vou falar? Aí eu falei, quer saber? Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque foi o Senhor que me mandou fazer o devocional. Ontem, no devocional que eu tava fazendo, me veio assim, ó, fala que você vai fazer o devocional amanhã. Eu, pá, falei. Então, quem vai falar aqui é Deus. Então, se eu trouxe isso para você hoje, em pleno 1º de maio, para iniciar teu mês, não é porque eu quis trazer, é porque o Senhor quis chamar a tua atenção para isso. Porque o que Ele vai fazer ao longo desse ano com você exige que você o declare como minha porção. Exige que você o coloque como uma porção verdadeira na sua vida. Exige que você coloque ele para ser o seu sustento em absolutamente tudo, sem tirar nem pôr. Tudo. Tudo. É isso aí. Tudo. Ai, sim, mas eu vou colocar ele na minha rotina de exercício físico? Sim, querida. Sim, querida. Mas sim, eu vou colocar ele nos meus banhos? Sim. Ele é minha porção para tudo. Tudo que eu tenho carência, tudo que eu preciso, tudo que eu faço, ele é minha porção. Por ele, para ele, todas as coisas, tá? Então, ó, vou ler aqui de novo o finalzinho. O Senhor é a minha porção. Que essa confissão guie decisões, planos. Tem plano de abrir o seu próprio negócio? O Senhor é a sua porção. Sim, você está falando isso porque você fala de empreendedorismo, né? Não, o senhor está mandando eu dizer. Se você tem planos para abrir o seu próprio negócio, está insatisfeita no seu trabalho, o Senhor é a sua porção. Já começa a entregar, porque no momento certo o Senhor vai falar, faça, e você vai começar a fazer. No momento certo o Senhor vai te dar a ideia do que fazer. No momento certo o Senhor vai te conduzir até o momento que a sua empresa vai ter iniciado, tá rodando, tá legal, para você conseguir pedir suas contas e trabalhar do jeito que você sempre sonhou em trabalhar. Porque se você sonhou, deixa eu te contar esse segredo. Se você sonhou, é porque Deus colocou no teu coração. E se mesmo depois de você conhecer a Deus e você continua chegando até Ele e se aproximando mais, esse sonho permanece, é porque Deus aprovou essa decisão. É que tudo tem um momento. Sim, mas eu tenho medo. Tudo tem um momento. Tudo tem um momento. Deus vai trabalhar. Se você orar por isso, orar é a resposta para tudo. Orar é a resposta para tudo. Então, ó, nem terminei aqui, eu me empolguei, não terminei. O Senhor é minha porção, que essa confissão guia decisões, planos e descanso. Porque quando ele vem como sua porção, ele resolve tudo para você. Não como num passe de mágica, né? Porque o passe de mágica ele traz para você e te entrega e você se vira. Você pode até perder aquele negócio tão grandioso que a mágica trouxe para você, que o gênio da lâmpada trouxe para você. Você perde em segundos. É igual aqueles
Aquelas pessoas, aqueles vencedores de Big Brothers passados que tiveram milhões na mão e perderam tudo, voltaram para a miséria. É tipo isso que o passe de mágica, o gênio da lâmpada, Satanás faz, tá? Vulgo Satanás, né? Mas como que Deus faz? Ele não faz num passe de mágica. Ele vai trabalhando você, preparando você, para que você esteja no ponto, para quando ele te der essa bênção gigantesca que você quer, você esteja pronta para usufruir por longos e longos anos até que ele venha. Porque ele não dá nada para você que ele toma depois. Não, isso aí não é Deus, né? Não tem Deus nisso. Mas ele te prepara, que a gente não quer ser preparado, né? A gente já quer logo receber as coisas. Quem é que quer ficar guardando dinheiro para comprar um apartamento? Quem é que quer? Nada, a gente já quer logo fazer o boletão, né? Na caixa de 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Tem problema, 30 anos, passa rápido. Aí 20 você paga, 10 é juros. Ou 20 é juros e 10 anos você paga, né? Mas enfim, Deus não. Deus faz você ir, ó, guardando um pouquinho, ele já te ensinando sobre a parte financeira. Ele faz você ir guardando o seu pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Ah, melhorou essa parte? Beleza, agora a próxima. Agora a próxima, a próxima, a próxima. Ah, agora sim. Você está pronta para receber o que você tanto me pede, filha? Agora sim. Toma. E você consegue usufruir daquilo até que o Senhor venha. Amém? Ah, eu poderia ficar falando horas aqui com vocês, porque não sei por quê, porque Deus me trouxe tudo que era para falar e eu amo falar sobre Jesus. Então eu acho que eu ficaria horas aqui com você, mas eu não vou ficar, porque você tem muitas coisas para fazer, né? Como colocar Deus como sua porção para você descansar hoje, descanse no Senhor. Descanse, tira a angústia do coração, tira as dúvidas e descanse no Senhor, porque tudo que ele faz é bom. Se você só confiar nele, só depender dele, pode ter certeza que vai ser super bom, porque tudo que ele faz é maravilhoso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é mais ou menos, às vezes Deus tem vontade. Não. É boa, perfeita e agradável. Se ele curou no passado, cura no presente. Se ele fez milagre no passado, faz no presente. Se ele andou com aquelas pessoas no passado, ele anda com você no presente. Ele está com você. Não duvida. Não duvida disso. Jamais te abandonará. Lembra do devocional de ontem? É isso. Um beijo para você, um ótimo início de mês e uma ótima sexta-feira de descanso. Fica com Deus. E até segunda, hein? No nosso Deve the Day.